Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo para um breve resumo dessa lição, a lição número 3, mas já estaremos de volta. Nos aguarde com carinho em Cristo Jesus. Na alegria e nos desafios. No Brasil ou na imensidão do mundo. Ele está sempre com você. Porque você é único e suas conquistas também. Sapato é Rafarilo. Vamos lá então para a lição de número 3, esse trimestre aí que está abençoado. Lição de número 3, cujo tema, o título é E Deus os criou, homem e mulher. Você pode aí pegar a sua lição, que ela está bem aplicativa, está bem didática, nós vamos aproveitar o máximo dela, já que a aula é toda baseada nela. Vamos ao texto áureo da mesma, que ela nos proporciona nessa lição, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém. Vamos à verdade prática? Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que o amemos e vivamos para a sua glória. Amém? O objetivo geral dessa lição é evidenciar o fato de que Deus criou o homem e a mulher. Amém? Vamos também aproveitar os objetivos específicos, começando pelo primeiro, que é apresentar a maneira como o homem foi criado. Conhecer como se deu a criação da mulher e explicar a constituição do casamento. O ponto central: homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gostaria de repetir esse ponto central com vocês. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que vocês sejam abençoados com esse resumo, irmãos, porque temos que sempre colocar em nossos corações a certeza que nós não somos resultado de uma teoria criada por homens, que é a teoria da evolução das espécies. Muito pelo contrário, nós temos a certeza no nosso coração, através do relato bíblico, de que somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Ele, com carinho e dedicação, preparou o Jardim do Éden para receber o ser humano. E essa lição nos mostra e nos aborda isso num contexto abrangente e aplicativo. Temos também que entender que essas falsas teorias a respeito da origem da vida humana, elas sempre vão bater de frente com os princípios bíblicos, com a verdade relatada de Deus na sua palavra. Deus não criou o homem por mero capricho ou apenas como mais um ato de sua criação. Não, o homem é considerado, sim, a coroa da criação divina. Gostaria de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ao contrário da teoria da evolução, que vê o homem
apenas como um fenômeno biológico, quase que não somente um homem no sentido dessa teoria como tudo feito por um acaso, através de algo, através de uma energia, através de um cataclisma. A Bíblia mostra que o criacionismo é sim, não uma teoria, mas a verdade da vontade de um Deus soberano, justo e bondoso. Amém, irmãos? Vamos aí, você que pegou a lição, vamos aí no primeiro tópico, amém? Como o homem foi criado. Como o homem foi criado? Deus, no seu poder e na sua vontade, como ele criou o homem? Interessante que o relato bíblico nos diz que o homem foi criado da terra. A lição diz que o homem é da terra e a terra é do homem. Nós podemos aplicarmos bem isso e sem fazer nenhum tipo de uma manipulação teológica e dizer que realmente o homem foi criado da terra. De uma maneira ou outra nós estamos ligados a esse planeta. E isso é um fato que não tem como negar. Este solo, sim, que o Senhor nos tirou, nos deu a vida. E com certeza, como um círculo, como um meio natural a ele voltaremos. Sempre que eu lembro disso, me vem à memória uma parte do hino nacional brasileiro que o autor, o letrista, colocou: dos filhos desse solo és mãe gentil. É isso aí, nós fomos, sim, o homem foi criado da terra. De certa forma, não num contexto absoluto, é bom lembrarmos, essa terra nos deu o componente a qual o homem foi feito. Amém? Vamos lá, o primeiro subtópico, então, que é a matéria-prima do homem, o pó da terra. Deus escolheu o pó da terra e modelou o homem. Interessante que podemos conjecturar dentro de uma perspectiva bíblica, desde que isso não fuja a nenhuma regra de hermenêutica, nem ultrapasse uma exegese. Mas Deus poderia ter formado o homem de outros elementos. Poderia ter escolhido um elemento qualquer, ouro, poderia ter escolhido madeira, mas Deus escolheu o pó da terra. Esse era o propósito de Deus, que o homem fosse feito desse pó. Mas não importa tanto conjecturarmos sobre isso, porque o mais lindo de tudo isso que é a perfeição de Deus atuando na sua criação, porque desse pó ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, a coroa, o esplendor da sua criação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Por essa terra da qual nós fomos tirados, é a mesma terra que nos alimenta e é a mesma terra que fisicamente nos acolherá. Então, a sabedoria de Deus, com certeza, agindo na sua criação. O segundo tópico é o sopro divino. Após formar o homem do pó da terra e nele imprimir a imagem, a sua imagem, o sentido da habilidade da sua criação, o que nós não podemos captar aqui, o ato exato da criação através dos escritos bíblicos, através do que Moisés, autor do livro de Gênesis, assim nós aceitamos, quis transparecer. O que nós entendemos é que Deus, do pó da terra, formou o homem, colocou nele a sua imagem
e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando assim o homem não mais apenas um boneco de barro, mas também uma alma vivente. Isso também me faz lembrar constantemente um hino da cantora Aline Barros, que tem uma parte que ela canta essa estrofe, que Deus plantou em nós a semente da eternidade, só para nós o adorarmos na beleza da sua santidade. O Criador, agora, além de um Pai amoroso, de uma maneira sublime, nos dá a vida, nos mostra também, colocou dentro de nós a essência, colocou dentro de nós algo divino. Não bastou só nos criarmos com a beleza da sua obra, mas também colocar dentro de nós algo que aponte para a eternidade, algo que está além do tempo em que o nosso corpo, tirado do pó, passará, mas que algo que vai muito além, coloca o nosso coração totalmente na eternidade. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, você na sala leia esse versículo, que ele é muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então aí ao terceiro subtópico, que é Adão ser imortal. Com essa maneira criativa de Deus, podemos dizer que ele tornou o homem imortal. Ainda que uns não irão morar no céu, ainda que alguns irão sofrer pelas obras que fizeram, todo homem é eterno, isso nada pode ser mudado. O seu corpo não. Nós fazemos parte aqui, entendemos a tricotomia no sentido bem catedrático, ou seja, alma, corpo e espírito. Corpo tirado do pó da terra, feito através dele. A alma e o espírito pertencente a Deus. Deus soprando no homem, dando alma, fazendo dele alma vivente. E o espírito que retornará ao Senhor, mas que padecerá o corpo. Adão se tornou assim um ser imortal. E pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo. Também podemos dizer, no sentido totalmente não tão simbólico, mas aplicativo, a morte física e também espiritual, porque o homem que não vive com Deus, não tem a promessa da redenção de Deus, ele morreu espiritualmente. Agora o subtópico 4, a missão do homem. Adão foi dado, tem muita gente que pensa que Adão ficava no jardim, passeando para lá e para cá, cuidava de um animal aqui, cuidava de outro animal acolá, olhava umas plantações aqui. Não, Adão não tinha esse marasmo no jardim. O texto nos indica isso. Interessante que os babilônicos e os sumérios acreditavam que o homem foi criado por um ser superior, só que para carregar o jugo dos deuses. E o relato bíblico nos mostra que o homem foi criado com um propósito: glorificar o Senhor e o seu poder. Amém? E Adão então tinha uma missão. E é tripla essa missão. Primeiro, governar a terra, como a lição nos passa. Governar a terra. Deus colocou Adão como cabeça, como governante. Isso foi o desejo, sem Deus se esconder dessa sua vontade. Ele colocou Adão para governar a terra e cuidar do jardim do Éden. Adão ralava, Adão trabalhava,
Adão com certeza tinha lá o seu, vamos dizer assim, seu momento de trabalhador, cuidando de todo o jardim, que devia ser uma coisa esplendorosa. Você tente aí visualizar aquela coisa maravilhosa, aquele jardim perfeito, tudo em harmonia, e Adão cuidando daquele jardim. Qual o jardineiro de hoje que não queria uma função dessa? E um outro propósito dessa missão tripla de Adão, que Deus designou, que também ele era para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. Veja como o plano de Deus ele tem uma conexão, é coeso. Deus não é um Deus desorganizado, desordenado, faz as coisas à lá vão ter, não. Deus trabalha com a organização. Deus trabalha com as coisas nos seus devidos lugares. O trabalho já fazia parte da vida daquele homem, antes mesmo de tudo. E nós devemos entender isso e aplicar isso em nossas vidas, porque isso também foi feito para que o Senhor seja glorificado. Tudo ali, cada detalhe daquele jardim, essa missão de Adão, teve um propósito que foi glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. O homem foi criado do pó da terra e recebeu de Deus o fôlego da vida. Nós temos o fôlego de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos agora para o segundo tópico. A lição nos apresenta algo interessante aqui, que o tempo é curto, mas você pode, é claro, explanar mais na sala de aula, que é a criação da mulher, segundo tópico. E o primeiro subtópico é a solidão do homem. O último dia da criação teve muitas atividades. Deus criou o homem, estabeleceu as tarefas, tudo o que Adão deveria fazer com relação às árvores, os animais. E Deus, nesse último dia da criação, finalmente instituiu o casamento, criando a mulher. Vamos ao primeiro subtópico, que é a solidão do homem. Deus, como um Deus sensível, um Deus que está sempre pronto a entender as nossas lutas e dificuldades, ele olhou para Adão e entendeu, assim, que alguma coisa precisaria ser completada ali. Porque era interessante, todos os animais tinham seu par. E o homem não. Então, Deus dá a sua declaração de ordem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, versículo 18. Deus, na sua sabedoria infinita, chegou a esse parecer. Então, a partir daí, foi criado a mulher, estabilizado o casamento divino. Agora, homem e mulher, sim, podia se multiplicar, espalhar-se por toda a terra. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é a criação da mulher. Como se deu a criação da mulher? Lembrando que Deus criou a mulher depois do homem, isso não significa que a mulher é um segundo plano na criação, não. Porque seria um segundo plano se Deus a criasse aleatoriamente, mas Deus, aqui nesse tópico, vai nos dizer que criou do homem. Deus aqui vai praticar procedimentos que muitos anos depois a medicina conseguiu pegar os princípios disso para poder evoluir a medicina, ok? Vamos lá, a parte A do subtópico aí 2 é anestesista. Deus, antes de tudo, sedou Adão.
aplicou uma anestesia poderosa, divina. Não tinha nenhum elemento químico, não tinha nenhuma substância farmacêutica nessa anestesia, simplesmente divina. E ele adormeceu profundamente, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 22. E assim o Senhor deu início ali no Éden, que foi o hospital para esse procedimento, uma coisa maravilhosa. E depois vem ser motivo de descoberta para a medicina. A parte B é cirurgião. Olha que coisa maravilhosa. Deus, o médico dos médicos, aqui fez uma cirurgia divina. Ele atuou como cirurgião. Se ele é o Criador, ele conhece todas as coisas que criou, conhece a anatomia humana, aqui ele agiu como cirurgião por excelência. Amém? A parte C aí, geneticista. Você acompanha aí na sua lição, que Deus, lembrando que Deus tinha feito uma operação perfeita. Não precisou de nenhum procedimento que hoje se precisa e às vezes não dá certo na medicina, mas mesmo assim temos que entender que a medicina avançou muito. Mas o ser geneticista, o que é isso? O Senhor extraiu, o Senhor serviu, o Senhor aqui já deu princípios para a ciência, porque ele extraiu de Adão uma das suas costelas e formou a mulher, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Ufa, formou a mulher. Tinha início aí, sem dúvida nenhuma, a engenharia genética. Deus, através do seu poder, deixando de exemplo aos homens que Ele é um Deus criativo, um Deus soberano, um Deus que faz todas as coisas como lhe apraz. Amém? Vamos aí ao terceiro subtópico, você pode explanar mais na lição, isso aí é claro. A principal característica moral da mulher. Deus criou Eva. E um dos propósitos de Deus é tão somente que ela estivesse do lado do homem. Nada mais em primeira instância do que isso. Uma auxiliadora, uma adjuntora, como diz o texto original. Deus estava propondo Eva para auxiliar o homem com sabedoria e prudência. Como nós podemos ver em Provérbios capítulo 31, ali é alguns parâmetros que Deus, vamos assim dizer, espera da mulher que é a adjuntora do seu marido, auxiliar. O capítulo 2, versículo 23, dá praticamente, como diz a lição, um poema, mas eu vou muito além disso, o versículo épico disso tudo. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomado. Ai, que glória maravilhosa. Deus colocando aqui a sua marca registrada na sua criação, né? E Adão compondo essa fala que virou texto bíblico. Amém? Vamos assim do tópico 2. A mulher foi criada a partir da costela de Adão, o que mostra que ambos têm a mesma origem, o pó da terra. Assim como há várias conjecturas, porque Deus não criou o homem de outro elemento, há também várias conjecturas, porque Deus criou a mulher a partir da costela do homem, de Adão. Porque criou Eva a partir deste fato. Claro, há vários poemas, há vários, até um poema bonito hebraico que fala que por que Deus criou o homem, a mulher da costela do homem. Mas eu quero ficar com o seguinte: a costela serve como sustentáculo do corpo. A costela não é a cabeça que dá as ordens, que programa, que sabe o que fazer. A costela dá o sustento do corpo. Então, uma mulher com um propósito divino é aquela que, de uma certa forma, sustenta seu marido.
espiritualmente, como está em Provérbios 31 também, uma parte que diz sobre isso. Amém? Vamos então lá ao terceiro tópico, que é a instituição do casamento, com a criação do homem e da mulher. Deus então instituiu o casamento. Adão se juntou a Eva de uma forma solene e maravilhosamente decretada por Deus. Gênesis 2:24 diz isso: portanto deixará o varão seu pai e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que coisa maravilhosa! Deixará o homem o pai e a mãe e unir-se-á a sua esposa. Deus aqui está instituindo e dando total credibilidade ao casamento. Amém? O primeiro subtópico aí é monogâmico, ou seja, eu vou resumir, você pode também explanar esse assunto máximo, é claro. Deus criou o padrão ideal do casamento através do exemplo do primeiro casamento, que é um homem para uma única mulher, uma mulher para um único homem. Tá certo que no decorrer dos relatos bíblicos vai aparecer a poligamia, muitas das vezes até aturada por Deus, mas não vamos dizer, permitida por Ele. Tanto é que os casos de poligamia na Bíblia nós podemos ver com o próprio Jacó, Gideão, Davi e Salomão, sempre trará problemas, porque a base do casamento criado por Deus, ele é sempre monogâmico, amém? Monogamia em primeiro lugar, assim Deus estabeleceu. Vamos lá ao segundo subtópico, que é heterossexual, ou seja, casamento ideal. Esse não tem como, não é o casamento homossexual, não é o casamento de mulher com mulher, de homem com homem, não. Deus fez a mulher para o homem para a mulher. Então não existe outro padrão. O que vier disso é abominação a Deus, não adianta relutar, achar ruim, amém? E vamos ao terceiro subtópico, que é a indissolubilidade. Outro padrão de Deus para o casamento é que o casamento ele é indissolúvel. Há algumas circunstâncias que não é assim, uma delas é fidelidade conjugal, o abandono, mas Deus criou o casamento para ele ser totalmente indissolúvel. Amém? Que você possa aplicar isso mais na aula. Vamos assim do tópico 3. Deus instituiu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Aleluias. Que Deus os abençoe na ministração dessa aula. Abençoe seu coração, te dê entendimento. É claro, aplique, use bastante referências bíblicas com o tempo que é disponível. Porque em meio a tantas mentiras, em meio à carência de valores bíblicos, em meio a toda a corrupção que o mundo vive, nós temos que entender que as falsas teoria da evolução, ela não é superior ao que a Bíblia nos diz, que Deus nos criou. Não somos produto de um processo evolutivo, não, somos criação de Deus. Fomos criados no 6º dia e a nossa função é glorificar o nosso Salvador. A paz do Senhor, fique com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.